Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala, pastor Jocelyn Moraes, e convido você, amados, para nós adentrarmos nesta sexta lição da Escola Bíblica Dominical, né, que tem por título O Avivamento do Ministério de Pedro. O Avivamento do Ministério de Pedro. E o textuário desta lição está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A verdade prática, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois do avivamento, né? Ou seja, antes de receber a unção, o derramamento do Espírito Santo, o poder, né, irmão, sobrenatural da parte do Senhor, e depois, né, irmão, do avivamento, que a pessoa está cheia, né? A gente vê que antes Pedro negou Jesus 3 vezes e depois do avivamento, Pedro, ele ali testemunhou notoriamente sobre a pessoa de Jesus. Vamos lá, mas a gente vai ver no decorrer desta lição. A leitura bíblica em classe está no livro também de Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 24. Os amados vão fazer essa leitura em classe para nós, né, ganharmos tempos aqui. Amém? O vídeo não fica tão extenso. O objetivo da lição é que são 3 objetivos. Primeiro, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. E depois, a segunda é compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. Terceiro, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. A gente observa que tudo gira em torno do batismo do Espírito Santo, né, irmão? O batismo, quando ele chega para modelar, né? Ele modela o caráter, ele é uma bênção, irmão. É uma bênção. Eu disse, é a unção de Deus para que possamos suportar, né, irmão? Para que possamos avançar o que estamos referente à obra, né, do Senhor aqui na terra dos viventes, né? A introdução, irmão, da lição, acompanhe na sua lição aí, diz assim: nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresenta-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos precioso ensinamento para extrairmos dessa experiência na vida do apóstolo Pedro, né? Tem experiência aqui para a gente tirar, irmãos, extrair para a minha vida e para a sua vida, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. E a palavra-chave desta lição, irmão, desta sexta lição é ministério, irmão. Ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, e o primeiro ponto da lição diz assim: Pedro antes do Pentecoste. Primeiro subponto do primeiro ponto, assim, as 2 atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus diz assim na sua lição, acompanha na sua lição. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. A resposta foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhe a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus, Pedro. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida, Pedro. Agora, não pode deixar, irmão, que o ministério que Deus tem na sua vida, você venha querer se gloriar. Né, irmão? Cuidado. Se gloriar com aquilo que vem do alto. Aquilo que Deus revelou a você. Tá certo? E Pedro ali, parece que eu estou vendo que Pedro ali, quando
Jesus disse as palavras: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi nem carne nem sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus disse, bem-aventurado, né? Parece que eu estou vendo. Pedro, né, encheu o peito assim, olhou para o vídeo mais assim. Eu estou conjecturando aqui, viu, amado? Pelo amor de Deus. Eu estou só conjecturando aqui, nos dias atuais. Não é assim, irmão? Porque quando Deus muitas vezes revela algum mistério, algum dos seus profetas, né? Às vezes o profeta quer se exaltar, né, irmão? Quer se exaltar, né? Aí parece que Pedro se inchou um pouco assim, viu, irmão? Aí certamente Pedro se sentiu o quê, irmão? Gratificado, até mesmo lisonjeado, irmão, com a resposta de quem? Nada menos do que Jesus Cristo, irmão. O seu próprio, irmão, mentor espiritual, né? Filho de Deus, irmãos, que ele revelou que era o Filho de Deus, a seu respeito diante dos outros, diante dos outros, disse, ou seja, Jesus revelou, disse, bem-aventurado é tu, Jonas, Simão Jonas Bajonas, que não foi nem carne e nem sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, revelou diante de quem? Diante dos discípulos e principalmente daqueles que Jesus tinha separado, né? Dos 11 ali, né? Parece que eu estou vendo Pedro olhando para os outros assim, né? E ali ele sentiu-se, né, irmão? Aí, quem não se sente bem, irmão? Quem não se sente bem quando a gente recebe algo, uma notícia boa da paz do Senhor, né? Quando um anjo chegou para Gideão, né? E ali, varão valoroso, vai nessa tua força, né? Varão valoroso. Quem não quer ser, irmão? Agora não pode, irmão. Não pode o profeta se exaltar, irmão. Tá certo? O profeta tem que saber que o profeta, ele é de barro. Tá certo? Ele é de barro. Tá certo, irmão? Colocar no lugar de barro. Louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma experiência de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retruncou: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Irmãos, aí Jesus exaltou Pedro. Aí agora Jesus disse que será entregue na mão, né, dos homens, padecerá, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aí Pedro, tomado pelo a voz o espírito também do diabo, irmão, ali. Eu sempre digo, se você der lugar a Deus, Deus vai usar você, né? Mas você der lugar ao diabo, o diabo fala também. Usa a sua boca. E ali, irmão, o diabo usou a boca de Pedro para Pedro querer realmente coagir o plano divino de Jesus. Que ele veio para padecer. Mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, ressurgir dentre os mortos, irmãos. E ali ia ter poder. E a morte e a vida estaria na mão dele. E Pedro, irmão, ali, sem saber, usados, Senhor, tem compaixão de ti. Nada disso, nem modo nenhum isso acontecerá. De pronto, Jesus o repreendeu. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Como deve ter sido desconfortável. Diz aqui, para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Né, irmãos? Então, a gente vê que o homem ele é vulnerável, né, irmão? A gente vê que nós somos vulneráveis. E Pedro ali, ele se adiantou-se, teve uma revelação e falou. Mas também, quando Jesus falou que iria padecer, ia morrer, disse, tem dó de ti, Senhor. Jamais isso vai acontecer. Ou seja, o diabo falou também na boca dele. Mais uma vez, se você der lugar a Deus, Deus vai te usar com muito poder e com muita unção aqui na terra vivente. Mas se você também der lugar ao diabo, irmãos, ele vai querer se andar como um trigo, como quis se andar na vida de Pedro, onde Jesus lá na frente, né, irmãos, ele intercede ao Pai, disse que intercedeu para rogar, porque o diabo iria para se andar como trigo a vida dele, né? Mas ele rogou ao Pai. Segundo ponto, irmão, segundo subponto do primeiro ponto, diz que Pedro nega Jesus 3 vezes.
Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor e Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes, né? A primeira vez negou diante de uma criada, está registrado aqui. A segunda vez diante de outra criada. E a terceira vez negou Cristo diante de várias pessoas. Ou seja, primeira vez estava sendo Jesus sendo julgado no Sinédrio ali, tá certo? E algumas das criadas disseram, eu conheço, você é um deles, negou. Depois para outra criada, e depois diante de várias pessoas, jurando e pranquejando que não o conhecia. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu-se profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não o desprezou, pelo contrário. Quando ressuscitou, o anjo disse-lhe às mulheres que fosse dar boa nova a seus discípulos em nome de Pedro, os discípulos, e o nome de Pedro foi destacado, né? Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Porque Jesus já tinha até falado para Pedro, Pedro, quando te converteres, né? Se apresenta a teus irmãos. Pedro já tinha dito a ele, quando se converteres, se apresenta a teus irmãos. Porque Pedro era convencido, irmão. Tá certo? Tinha suas convicções, era convencido, mas não era convertido, né? Porque a pessoa convertida, irmãos, ela ali está cheia do poder de Deus, cheia da sabedoria, e a gente vê que muitas pessoas, irmãos, né? Como muitos servos de Deus que morreram na fogueira, né? Não negaram o nome do Senhor, foram queimados, foram ali, diz que o apóstolo Paulo, ele foi decapitado, ali perdeu a cabeça, mas não perdeu a fé. E diz que muitos homens de Deus, irmãos, foram sacrificados, irmãos, mas não negaram o nome do Senhor. A lição de vida, não devemos amar Deus de boca, como Pedro, que jamais negaria o Senhor em posse de algumas, né? Pedro disse que jamais negaria Jesus, em posse nenhuma negaria o Senhor, né? Porque ele disse, olha, pode todos te negarem, Senhor, eu jamais te negarei. Ou seja, ainda ele colocou, pode eles todos te negar, mas eu jamais te negarei, Senhor. Aí Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Ou seja, o galo cantou depois que Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou a primeira vez, negou a segunda vez, negou a terceira vez, ao galo cantou. E disse que Pedro saiu, baixou a cabeça ao triste e foi chorar. Louvado porque Jesus tinha falado a ele. Mas é interessante, irmão, que Pedro aqui, ele não teve a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Não estava, tinha ali recebido a promessa que vinha do alto ainda, né? A promessa, o revestimento de poder. Mas é interessante que Jesus confortou, irmãos. A gente vê que lá na frente Jesus conforta, né? Depois de ressuscitar, vai a Pedro. Pedro confessa a Jesus. Jesus pergunta, tu me amas? 3 vezes. Ele confessou Jesus. Ele na terceira vez disse, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, porque ele conversava de boca. E Jesus apacenta os meus cordeirinhos. E ali o Senhor pediu para ele estar ali em Jerusalém, porque do alto viria o revestimento de poder. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro tinha que estar naquele momento ali, irmãos. E Pedro ali foi ali animado. E disse que quando Jesus ressuscitou, o anjo disse às mulheres, quando viu que Jesus tinha ressuscitado, que avisasse a Pedro. Observe, o cuidado de avisar Pedro. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, né? E o segundo ponto, irmão, da lição, fala sobre Pedro após o Pentecostes. Agora a situação é outra. Pedro aqui, ele foi medroso, negou, fugiu, se escondeu, não se expôs, né? Não se expôs à multidão que era seguidor de Jesus. Aí quando ele recebe o batismo, irmão,
ele é revestido, ele é destemido, ele fala, ele diz que Jesus é o Salvador, ele mostra o caminho. E diz assim, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, irmão. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência e falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Ou seja, então, agora vemos aqui um Pedro que foi revestido do poder de Deus. Ele chega diante daquela multidão e diz que é uma promessa. Porque alguém disse que aquilo ali, alguém que estava diante daquela multidão lá, alguns viajantes, irmãos, de outros lugares, de 15 nações, alguns diziam assim, oxe, eles estão bêbados, eles estão embriagados, começaram a debochar, né? E Pedro levantou, senhores, o que visto aqui foi o derramamento do Espírito, da promessa de Deus que tinha feito desde lá no livro, na velha aliança, Joel, e vem se cumprir nos dias de hoje, derramarei do meu Espírito. E Pedro começou a falar, ou seja, ele deixou de ser, covarde para ser ousado de falar, de proferir ao respeito do Senhor Jesus. Após ser revestido, diz aqui, eu coloco assim, até coloquei aqui um ponto aqui. Após ser revestido do poder do alto, Pedro passou de medroso para destemido e ousado para testemunhar o poder de Deus através do batismo no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para todos. Ou seja, era algo, irmão, sobrenatural. Era algo que nunca tinha acontecido, irmão. Naquele tempo, na velha aliança, ninguém nunca foi batizado com o Espírito Santo. Era para os dias da promessa, irmão. Né? A gente vê que Davi, ele foi ali, irmão, o Espírito de Deus pousava sobre ele por um tempo ali, irmão, questão, usava ali, mas o Espírito ali não estava sobre a vida, não foi batizado, usava para aquele momento lá. Mas agora descido o Espírito batiza no Espírito Santo, faz morada ali, irmão. E ali os apóstolos, que agora já se tornam assim apóstolos, para abrir igreja, para pregoar, para levar essa mensagem, precisavam do revestimento de poder. E ser destemido, não medroso, porque a morte estava esperando. Porque o apontamento estava esperando, o desprezo estava esperando, prisões, cárceres, irmãos, estava ali esperando eles. Mas, através do revestimento de poder, ele, irmão, não negaria o nome do Senhor. E a gente vê que a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação. Olha, um homem que negou a Jesus agora estava pregando sua calorosa pregação, apelando para que se arrependesse e fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Em nome de quem, irmão? De Jesus Cristo. Dantes ele tinha negado, que não conhecia, né? Que ele pranquejou ali, irmão, diante de Jesus Cristo, que para que recebesse o dom do Espírito Santo. Resultado, diante daquela pregação, irmão, de Pedro ali, quase 3.000 almas foram batizadas. Quase 3.000 almas foram batizadas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ou seja, a ousadia vence a covardia. Pedro, outro exemplo aqui, a gente vê que depois do batismo do Espírito Santo, irmão, que Pedro foi revestido. Ele entra no templo chamado Formosa, existia um coxo ali diante dos pés, né? E aquele coxo estava pedindo esmola, irmão. E ao pedir esmola, diz que Pedro olhou para ele, fitando-se, olha para nós, fitando ele aos apóstolos. Estava Pedro e João, mas Pedro dirigiu a palavra e disse: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que nós temos, assim te darei. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E aquele
coxo levantou e andou. Juntamente com João, Pedro chegou à porta famosa do templo em Jerusalém, como falei. Ele vira um paralítico pedindo uma esmola em lugar de dar-lhe o que pedia. Cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado, entrou no templo saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde em nome de Jesus. E ele enfatizando que que o enfermo, né, o coxo, recebeu perfeita saúde em nome de Jesus Cristo. Ou seja, ele já não estava mais se gloriando, estava dizendo que recebeu em nome de Jesus Cristo, né, irmão? Em tudo a gente tem que ser em nome de Jesus, né, irmãos? E destacamos o ponto aqui, falando o seguinte aqui, o ponto que eu estou destacando aqui. Mais uma vez, Pedro, já batizado no Espírito Santo, testifica de Jesus com muita veemência diante de todos. Onde antes o negou a Jesus diante de uma criada, ele exalta o nome de Jesus, como está escrito em Atos 3,16. Terceiro subponto do segundo ponto, diz assim: Pedro avivado em outras ocasiões. Diz assim na lição: o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Observe, irmão, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, como a mensagem do apóstolo que está lá em Atos, capítulo 1 ao 4. Quase 5.000 pessoas, quando ele pregou, aceitaram. No começo ali, irmão, quase 3.000 pessoas foram aceitar e foram batizados com o Espírito Santo. E a gente vê, irmãos, como Deus fala, irmão. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Irmãos, isso deu um alvoroço. Os judeus pegaram os apóstolos, porque o alvoroço foi muito grande, porque quase 5.000 almas, irmãos, estava ali aceitando a Jesus, né? E os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridades ele fazia milagre, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Ou seja, para quem negou Jesus 3 vezes, ele agora está, depois do revestimento, com ousadias, em nome de Jesus Cristo. Eu vou até colocar aqui, irmão, né? Vou conjecturar. Aquele Jesus que eu neguei 3 vezes, eu confesso a ele 3 vezes, é em nome dele, tá certo? Que em nome dele que aconteceu esse milagre. Porque é ele que faz, não sou eu. É no nome de Jesus Cristo, a quem os judeus, a quem vocês os crucificaram injustamente. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oraram, tremeu. Em Lídia houve um grande avivamento. Ou seja, quando houve aquele episódio, quase 5.000 almas, irmãos, se renderam ali, irmãos, né? Quase 5.000 almas, irmãos, se renderam. Louvado seja o nome do Senhor. Foram interrogados, foram presos, porque acharam que estava blasfemando, mas a pressão foi muito grande daqueles que ali criam no nome de Jesus, que o pessoal ali teve que soltar os discípulos, cada opressão do povo ali, e pediu que ele não falasse mais no nome de Jesus na cidade, né? E disse que após ser liberado da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram, tremeu, irmão. Até o lugar onde eles oraram, tremeu. E Lídia houve um grande avivamento, né, irmãos? A gente vê esse tremeu, né, irmão? Que quando Pedro orava ali, que diz que o lugar tremeu. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor, como está lá registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 34 ao 35. Por sua oração,
Docas, irmão, observe, Docas ressuscitou dentre os mortos em Jope, irmão. Doca morreu e Pedro orou e ressuscitou dentre os mortos. Capítulo 9 de Atos, versículo 36 ao 42. E a nossa colocação é que o fato de Ananias e Safira, irmão, né, também, que quando Pedro ali, cheio do Espírito Santo de Deus ali, irmão, ele colocaram, né, isso tudo era em comunhão, unanimemente em comunhão, né, irmão? Que pediu para que todos os discípulos vendessem fazenda, o que tinha, e colocasse aos pés dos apóstolos, viu, irmãos? Observe que Pedro pede para colocar aos pés dos apóstolos tudo para quê? Para ali dar, irmão, dar continuidade à obra do Senhor, a levantar templo, irmãos, a levantar, irmãos, fazer trabalho, porque precisava, irmãos. Sabemos que ela estava no começo ali, mas precisava que através desse discípulo que ia levantar, irmãos, os templos lá na frente através das conversões. Mas precisava de investimento. E ali todos vencem. Por quê? Existiam muitas pessoas carentes, existiam muitas pessoas pobres. E ali era unanimemente ali que o Pedro pediu para os discípulos vendessem tudinho e trouxessem para quem pudesse ali depois dividir com os pobres, administrar, mas estava aos pés dos discípulos, irmão, dos apóstolos, tá certo? E a gente viu que dois discípulos ali, Safira, né? A esposa de Ananias, ele venderam a propriedade, irmão, e disse que vender a propriedade, por exemplo aqui, venderam por 3x e disseram, e Ananias foi na frente, e disse que, por quanto vendesse, Ananias? Aí ele disse, vendi por 1x. Aí Pedro disse, olha, tu mentisse a Deus, não para os homens, por causa disso tu morrerás. E quando ele acabou de dizer isso, Ananias, puf, cai ali ao pé da porta do templo ali. Aí o povo vai enterrar Ananias. Houve um temor muito grande. Pedro é um homem de Deus. Pedro é um homem de Deus. Daqui a pouco chega a mulher dele. Vendesse por quanto, Safira? Vendi por tanto. Aí só, tu mentisse para Deus. Por causa disso, assim como teu marido morreu, porque mentiu também, morrerás. Aí, puf, caiu também. Irmão, foi um temor muito grande. O homem falava, Deus assinava embaixo. O temor houve entre os discípulos para seguir, irmão, com prudência, né, irmão? Sem mentira, sem falsidade. E houve um grande temor ali e tremor por parte dos discípulos, porque para ver que Deus, ele estava na vida de Pedro. Pedro estava neste negócio, né, irmãos? A gente vê que 3 horas depois, quando Ananias chega, ela dá a mesma resposta, ela cai e é enterrada juntamente com o seu marido. E o terceiro e último ponto, irmão, da lição, fala sobre a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. A igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes de sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? No tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecoste, tá certo? A gente vê aqui, irmãos, eu destaquei um ponto aqui sobre esse primeiro subponto, terceiro ponto. Há uma tendência à acomodação, à indiferença e à infiltração das coisas do mundo, irmão, no meio da comunidade dos crentes. Por isso, é indispensável a busca pelo revestimento de poder nesse tempo pós-moderno, né, irmãos? Segundo ponto, do terceiro ponto, tempos de multiplicações da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as primícias características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho, nesse tempo trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo,
A igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos, né? A igreja tem que estar, irmão, destemida, avivada, né? Com o poder de Deus, né? Para que Deus possa revelar, para que Deus possa abrir a porta da palavra, para que Deus possa usar em mistério, né, irmão? A leitura que está ali, para que Deus possa ali, irmão, revelar algo que está encoberto, né, irmão? Revelar até através da palavra, irmãos, né? Em profecias, louvado seja o nome do Senhor, através, lendo a palavra, essa profecia ali, possa ser dirigida àquela pessoa, mas através da palavra, que a palavra de Deus, ela nos renova a cada manhã. Destacando o ponto aqui é que os que escaparão da situação caótica no mundo serão os fiéis ao Senhor, que perseverarem até o fim. Tá certo? Tem que perseverar até o fim. E o terceiro, irmão, e último ponto, fala sobre a igreja será arrebatada. Aí fala sobre a parábola das 10 virgens, né? Mas especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. É a igreja que subirá, a ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anela pela vinda do Senhor de maneira avivada. Estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta, ocasião do arrebatamento da igreja. Por isso que coloca essa parte do arrebatamento aqui, fala a comparação das 10 virgens, né? Que aí as 10 virgens, observe, irmão, todas as 10 eram virgens, todas as 10 estavam com lâmpada, todas as 10 estavam esperando o esposo. Tá certo, irmão? Estavam esperando o noivo, o esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existia uma diferença, irmão, que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram nécias. Em outras palavras, não guardou azeite, não tinha reserva, irmão. E eu e você temos que estar na reserva, né? E o carro, irmão, quando você vai sair, você enche até o tanque, né, irmão? Quando você vai viajar, até o tanque. E quando já está chegando perto da reserva, irmão, você vai se abastecer de novo para que não possa ficar né, irmão, na mão, né? Para que não possa ficar vulnerável. E o crente tem que ter reserva. Aí diz que quando ouviu, aí veio o noivo, aí veio o esposo, aí diz que as 5 que estavam prudentes, que estavam esperando o noivo, se levantou e foi encontrar. Aí a Ernesto dá um pouco teu azeite, aí ela sabiamente repreendeu e disse, vai e compra quem vende, vai ver que falta a mim e a ti. E foi. E diz que ela entrou e ali se fechou-se a porta. E as outras que vieram depois, chegou, Senhor, abre. E ele disse, eu não vos conheço. Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, então elas não vigiaram. Por isso que eu sempre coloco, irmãos, né? Vigiar e depois orar. Porque se você colocar orar e vigiar depois, não vai dar, irmão. Você tem que colocar, tem que ter a ordem para Deus. Você vigia, tem que estar vigiando, até na oração, né? Se tem perturbação, tá a porta aberta, fecha a porta, tem que estar ligado com o céu. Tá vigiando, irmão. Vigiando, tudo tá fazendo. E depois orando em segredo com o Pai. Conclusão, irmão, que o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Ou seja, sem o poder de Deus, era um Pedro, né, irmão, raquítico, um Pedro que duvidou, um Pedro que negou. Mas depois do revestimento em Pentecostes, foi um Pedro, irmão, destemido, um Pedro, irmão, que ele testificou, que ele confessou, que ele pregou, dizendo que Jesus, ele salva o homem, ele liberta o homem, ele perdoa os seus pecados, batiza e leva para o céu, né? Diz que Pedro foi cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria, do poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida, de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo, né? Tanto que Jesus diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, mais um fim, né? Mais uma lição concluída para a glória do nome do Senhor, né? Que possamos ser destemidos, que eu e você possamos buscar cada vez mais o revestimento da parte do Senhor, que possamos estar, irmão, administrando esse poder de Deus na nossa vida, que possamos estar ali, irmão, andando, se alimentando, cantando, bendizendo o nome do Senhor, para que quando vier os dias maus, para que possamos estar firme com o Senhor. Deus abençoe a sua vida. E eu peço encarecidamente, amados, se você não é inscrito no canal, custa nada de você curtir, custa nada de você também se inscrever no canal. Se você gostou, curta. Se você também não gostou do vídeo, irmão, fique à vontade, irmão, tá certo? Mais importante é que você se inscreva no canal, amado. Nos ajude esse canal a crescer, irmão, para a glória do nome do Senhor. Desde já, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua parentela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.